Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 7, vai dizer assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo Senhor. Jesus Cristo, ele estava pregando para uma multidão próximo de um lago. Então ali a palavra vai dizer que a multidão o apertava. Então ali ele avistou dois barcos, e em um dos dois barcos ele subiu. Então Jesus, subindo em um dos barcos, a qual o dono do barco se chamava Simão. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E Jesus subindo em um desses barcos, a qual o barco era de Simão, ali ele pregava para aquela multidão. E a palavra vai dizer que quando ele finalizou, quando ele terminou de pregar a palavra de Deus, aleluia, Senhor, glória a Deus, ele pediu a Simão que fosse a parte mais alta do mar. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Mas Simão, respondendo a Jesus, que pescou a noite toda e não obteve resultado nenhum. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então ele teve uma noite de frustração. Ele tentou com a força do braço dele, com a direção que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então não obteve resultado, ele teve frustração, porque ele seguiu o desejo do coração dele. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Veja bem que Jesus vai falar para ele ir à parte mais alta do mar, né? E lançar-se a rede lá. Mas ele mesmo, tendo ficado a melhor parte, o melhor horário de pescar, sabendo ali os lugares melhores de pesca, tendo o seu conhecimento, glória a Deus, aleluia, ó Pai, ele decidiu ouvir a voz de Jesus. Ele decidiu seguir a direção de Jesus. Chegando lá aonde Jesus pediu para ele ir, e a palavra vai dizer que ele, lançando a rede, que ele não aguentou puxar a rede, porque a quantidade de peixes que tinha dentro daquela rede era muita. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve que fazer sinal para os seus companheiros vir e ajudar ele. Aleluia, Senhor. Talvez você tenha vivido uma vida de frustração. Talvez você tenha feito da maneira, do seu jeito, da sua maneira, e não tenha escutado a voz de Jesus, e você tem se frustrado. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E Jesus está te falando: vai por aqui, meu filho, vai por aqui, minha filha. Jesus está te dando a direção, mas muitas das vezes, pelo você, glória a Deus, aleluia, ó Pai, achar que é da sua maneira, que é do seu jeito, você tem se frustrado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o resultado que Simão teve ao ouvir a voz de Jesus. E
Ele teve um momento de bonança ali, ele viveu algo sobrenatural, ele viveu um milagre, a qual encheu os dois barcos, o barco dele e o barco do companheiro dele. Então tem certas coisas em nossas vidas para dar certo. Glória a Deus, aleluia, papai. Nós precisamos seguir a direção de Jesus. Tem certos ventos que sopram em nossas vidas porque a gente deixou de ouvir a voz de Jesus, deixou de seguir a direção dele. E tudo que precisamos é ouvir a voz dele. Tudo que precisamos é seguir a direção que ele nos dá. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é o Deus sobrenatural. Aleluia, Senhor. Ele faz coisas grandes. Ele faz o pouco se tornar em abundância. Se ele está dizendo para você, afaste-se de fulano, não vai para este lugar, não vá. Siga o caminho que ele tem para você. Se ele está falando para você não ir para essa direção, não vá. Porque essa direção pode ocasionar você alguma coisa. Há caminhos que aos olhos do homem parecem ser perfeitos, mas são caminhos de morte. Siga a direção de Jesus para a sua vida. Não siga a voz de pessoas, de ser humano, a qual não é direcionado por Deus. Siga a voz de Deus. Não siga o seu coração, porque o coração é enganoso. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. O coração do homem é enganoso. Siga a voz de Jesus. Siga Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Veja bem que Simão teve uma noite de frustração. Ele tentou com a força do braço dele, ele tentou do jeito dele, ele tentou com o conhecimento que ele tinha, ele tentou, glória a Deus, aleluia, ó Pai, no horário a qual é o melhor para pescar. Santo, santo Senhor, e não obteve resultado algum. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Mas mesmo ele tendo uma noite de frustração, mesmo ele tendo uma noite ali de frustração, ele decidiu ouvir a voz de Jesus e ele obteve resultado. Porque a direção que Deus dá na nossa vida, ela surge resultado. Porque a direção que Deus dá para a gente alcança vitórias, a gente alcança conquista. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Por mais que o caminho seja difícil, por mais que o caminho seja estreito, santo, santo Senhor, por mais que nós não viemos querer fazer, nós alcançamos vitória. E o Evangelho é renúncia. O Evangelho é renúncia, e nós temos que renunciar ao nosso eu, nós temos que renunciar à nossa vontade. A palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer: aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é renúncia. Você tem que renunciar ao teu eu, você tem que renunciar à tua vontade, para fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Siga a voz de Jesus, siga a direção dele para a sua vida, porque a direção dele que ele te dá, glória a Deus, aleluia, ó Pai, é sobrenatural, é para mudar a sua vida, é para mudar a tua história. Deixa ele trabalhar do jeito dele, siga a voz dele. Aleluia, Senhor. Jejue, ore, leia a palavra, siga a direção da palavra do Senhor, siga a voz do Senhor, siga aquilo que ele tem para ti.
para que você não venha viver em frustração, para que você não venha sofrer por causa de decisões erradas que você tem tomado, por causa de atitudes erradas que você tem tomado, aquilo que você tem seguido, o desejo do seu coração, para que você não venha viver em frustração, para que você não venha viver em sofrimento. Siga a voz de Jesus. Siga a voz de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Porque decisões erradas, atitudes erradas, trará para você uma colheita de sofrimento. Mas aquele que planta o bem, colhe o bem. Mas aquele que planta o bem, colhe o bem. Aquele que ouve a palavra de Deus e bota em prática é semelhante a uma casa edificada sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Aquele que ouve a palavra de Deus e bota em prática é semelhante a uma casa edificada sobre a rocha, aonde a enchente bateu com ímpeto, aonde o vento bateu com ímpeto e a casa não foi derrubada. Santo, santo Senhor. Aquele que ouve a palavra de Deus e bota em prática, ele permanece. Aquele que confia no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Agora, aquele que ouve a palavra de Deus e não bota em prática é semelhante a uma casa edificada sobre a areia, aonde a palavra de Deus vai dizer: correram os rios, sopraram contra essa casa, bateram ventos fortes e a queda dela foi grande. Quando ouvimos a Deus e não botamos em prática a palavra dele, a queda é grande, a frustração é grande. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Não tem firmamento. A rocha do ser humano é Jesus. É Jesus que nos mantém de pé. É a direção dele que nos mantém de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o que ele tem para você é o que jamais os teus olhos viram, é o que jamais subiram ao coração do homem, é o que jamais os teus ouvidos ouviram, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E quem ama a Deus obedece os mandamentos dele. Quem ama a Deus obedece os mandamentos dele. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Então se entregue de todo o seu coração. O primeiro maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Aleluia, Senhor. Se entregue de todo o coração a Ele, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força, e deixe Ele agir na sua vida. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele mudar o que precisa ser mudado. Abre o teu coração para Ele, fala com Ele: Senhor, muda o que precisa ser mudado na minha vida, transforma-me, sonda o meu coração. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Deixa Ele transformar a sua vida, deixa Ele transformar a tua história, porque o que Ele tem para fazer na sua vida são coisas grandes. Não feche o seu coração para Ele, abra o teu coração para Ele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, e o que Ele tem para a sua vida são coisas grandes. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, cearei com ele e ele comigo. Jesus bate na porta do teu coração. Abre a porta do teu coração para Jesus, deixa Jesus entrar, deixa Jesus trabalhar na sua vida, deixa Jesus mudar a tua vida, mudar a tua história. Ele tem coisas grandes para você, Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida, para fazer no meio dos teus, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o Deus poderoso, e operando Ele, quem impedirá o agir do Senhor na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Entregue o teu caminho, entregue a tua vida, entregue a tua vida a Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, e com o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, em nome de Jesus.